Então, voltando para a continuidade da nossa aula, onde paramos sobre nas pinças, né, de apreensão de tecidos, vamos dando continuidade para também outros tipos, modelos de pinça para apreensão de tecidos. A pinça de Allis ela é indicada para remoção de tecidos fibrosados em grande quantidade e possui o cabo denteado e que trava o tecido prendendo firmemente. Qual que é a diferença dessa pinça Allis? Como vocês estão vendo aqui, ela parece como se fosse a tesoura por ter esse cabo, né? Mas na ponta dela, na extremidade, ela é mais larguinha e tem como se fossem uns dentinhos, as ranhuras, para estar conseguindo firmar os tecidos fibrosados. O que seriam esses tecidos fibrosados? No caso de uma gengiva mais grossinha, né, que com a pinça, a nossa outra pinça de Addison, olha a diferença da ponta de manipular um tecido mole, né, um tecido delicado para um tecido mais fibrosado. Olha a diferença da ponta da extremidade. Essa é a diferença de uma para outra, da função, né? E no seu cabo, a gente tem, no meio desse tipo de pinça, tem essa trava aqui, com essa ranhura, para poder, quando a gente fechar, prender o tecido, ela travar, para ela não ficar abrindo, não ter risco de perder esse retalho, de soltar, né, cair no meio do da cirurgia. A pinça de Styles, também chamada de dente de rato, que popularmente é mais conhecida, né, por ser dente de rato, é indicada para a parte posterior da boca. Pode ser longa e de forma semelhante à pinça de Addison. Então, como seria essa diferença? A pinça de rato, o cabo dela é um pouco mais fino em relação à de Addison, né? E na sua pontinha também tem aquele dentinho, porém ele é duplo. Você pode ver aqui no meio dela, né? Tem dois ganchinhos. Voltando aqui para vocês entenderem, a pinça de Addison, no caso, o cabo dela é mais largo e, porém, também a pontinha dela só tem um dentinho. Já de dente de rato, justamente por ser só esses dois dentinhos aqui na sua extremidade, é essa a diferença de uma para outra. As pinças russas para tecido são pinças largas e com extremidade arredondada, sendo mais utilizadas em cirurgia oral para evitar dentes que tenham sido elevados dos alvéolos ou fragmentos dentários. São úteis para colocar gaze na boca quando o cirurgião dentista está isolando uma área particular da cirurgia. Então, essas pinças russas não é muito comum eu utilizar em âmbito do consultório odontológico, às vezes só mais se for um especialista, né, na área. Porém, essas pinças russas, a diferença é que ela tem essa ponta como se fosse uma mais larguinha, como se fosse uma conchinha, porém ela tem essas, na verdade concha não, parece mais uma colherzinha, né? E tem essas ranhurinhas em toda a sua volta aqui. Então, ela tendo essa basezinha mais larga, é bem mais fácil de estar manipulando material aí dentro da boca do paciente, né? Ela dá mais estabilidade. Para remoção, pinça para remoção óssea. A mais conhecida, popular, é a pinça Goiva. Essa pinça, gente, não tem dificuldade de reconhecer ela. A pinça Goiva, também chamada de alveolótomo, é a mais comum para remoção óssea. Por que alveolótomo? Lembra que o osso da boca, da maxila, da mandíbula, a gente chama de osso alveolar. E ela tem lâminas cortantes unidas pelo cabo, cortando ou removendo partículas de osso. A pinça com corte lateral e na extremidade final, a pinça Goiva Blumenthal, na verdade é Blumenthal, né, que fala esse nome, é a mais prática para a maioria dos procedimentos de cirurgia dentoalveolares que necessitam de remoção óssea. Pode ser usada para remover arestas cortantes, ou seja, no caso, quando extrai o dente com a pontinha de osso ali, que pode dificultar na cicatrização. E para remover grandes quantidades de osso de maneira eficiente e rápida. Por quê, gente? Essa pinça, ela é fácil de decorar porque ela justamente tem essa mola por dentro que lembra um alicate de unha, né?
Porém, na sua ponta, na sua extremidade, ela tem esse corte. Ela é tão afiada, tão forte, robusta, que ela corta os pedaços de osso, né? Às vezes precisa ali remover um osso porque ficou alguma pontinha, ou então porque ficou muito alto. Mas enfim, essa é a finalidade dessa pinça goiva, tá? Ou então alveolótomo. Essa é a finalidade dela, está aí removendo tecido ósseo propriamente dito. O cinzel e o martelo. Os cinzéis são utilizados para remoção de osso e secção, no caso corte, né, de dentes. O osso ele é removido com cinzel monoangulado e os dentes são resseccionados com bisel biangulado. O cinzel deve ser afiado e esterilizado para cada paciente. Existe, gente, vários tipos de cinzéis. E nos modelos que vocês estão vendo aqui, eu quero ressaltar que esses tipos de cinzéis, geralmente em consultório odontológico mais comum, não é tão utilizado. Geralmente esses instrumentais eles são mais utilizados para cirurgia de implante, tá? Ou então cirurgia periodontal, no caso especialista em periodontia. É mais utilizado nessas especialidades assim. Não é tão utilizado para poder estar fazendo extração dentária. E o cinzel, tem desses tipos de cinzéis para estar aí cortando o dente no meio, né? Antigamente era muito utilizado, hoje em dia a gente usa mais a broca com o motor, então é muito mais fácil do que estar usando esse cinzel, porque ele também é muito traumático, né? Justamente por ter que usar esse martelo, que esse martelinho aqui a gente posicionava, né? Porque essa ponta dela é bem cortante. A gente posicionava lá na região que queria cortar e ia batendo no cabo com o martelinho. Então isso às vezes pode acabar sendo um pouco traumático para o paciente. Então, por isso que é mais utilizado em casos de cirurgia de implante ou algum outro em casos específicos. Porém, como está disponível na apostila para vocês aprenderem, né? Coloquei aqui para vocês entenderem a diferença do cinzel 1G e do cinzel 2G. Olhando assim, parece que é tudo igual, né? Porém, o 1G, ele tem o seu cabo e a sua ponta ativa bem mais fina, mais estreita e alongada. Já a 2G, a sua ponta, vocês podem reparar que essa ponta ativa, ela é um pouquinho mais larga que a 1G. Então, a diferença está aí nos detalhes. Geralmente, a maioria dessas pinças vem a numeração escrita no seu cabo para poder estar conseguindo identificar. O cinzel 1L biselado, o que significa biselado? Biselado é quando tem essa pontinha aqui, gente, para poder facilitar essa dobrinha, esse cortezinho, na verdade, na ponta, que é mais afiado, para poder estar auxiliando mais ainda no corte, tá? Temos aqui também outros tipos de cinzéis. Esse cinzel aqui, 1G e 2G, ela tem a ponta do tipo goiva. O que seria goiva? Essa ponta que ela vem reta, só que no meio ela faz não é bem um degrauzinho, ela tem um desnivelamento, né? Como se fosse uma conchinha, olhando aqui de frente é dessa forma. O bisel, gente, seria essa pontinha cortada assim, para poder estar facilitando o corte do osso e outras coisas aí, tá inserindo no tecido. Então, temos vários tipos de pincéis. Esse pincel aqui, ponta angular, vocês estão vendo mais na frente também. Vários tipos de instrumentais, para poder estar aí ajudando a cortar o osso. A lima para osso. A lima para osso é utilizada para o alisamento final do osso antes do reposicionamento da sutura do retalho mucoperiosteal. Geralmente, ela tem a extremidade dupla, sendo uma pequena e a outra larga. Essa lima, gente, ela tem como função, é como se fosse uma pinça goiva, um alveolótomo. E a principal função aqui dessa lima para osso
tá removendo ali, na verdade nem removendo, tá ali regularizando ao redor do osso lá onde extraiu o dente, né? Porque muitas vezes quebra uma pontinha, fica uma lasquinha. Então essa pontinha, ao redor do osso alveolar, né, como fica um buraco, a gente tem que estar passando essa lima, essa ponta. Essas limas, elas têm as pontas assim serrilhadas, são serrilhadas, né, cortantes. A gente passa no movimento de vai e vem, na verdade coloca e puxando como se estivesse lixando ali o osso. E temos vários tipos, e uma delas é essa lima dupla de Selden, a número 11 e a Selden número 12. A diferença é que a Selden número 11, ela tem a base como se fosse uma colherzinha, né, mais arredondadinha, porém tem a sua ponta ativa cortante. Já a Selden número 12, ela tem uma ponta que ela é bem maior, bem mais larga, lógico que vai depender muito da posição, e também sua ponta ativa cortante, como vocês podem observar, ela é mais curva assim, né? E a sua outra ponta, ela é mais grossinha e serrilhadinha também, como a da Selden número 11. Então a diferença tá aí, que na número 12, a sua ponta, um lado dela, a extremidade é bem maior e mais comprida, né? Para poder, dependendo da região de cirurgia que foi realizada. Já a lima de Hirschfeld, ela não pode ser usada para remover uma grande quantidade de osso, mas apenas para o alisamento final. Devido ao posicionamento dos dentes da lima, o osso somente removido com o movimento de puxar. É a mesma forma dos outros, como eu expliquei aqui, né? Você encaixa na região do osso e vai puxando, poder estar ali regularizando, como se estivesse lixando o osso. Então a diferença da lima de Hirschfeld para a Selden é que a ponta dela é bem mais delicadinha, como se fosse aquela espátula para remoção de cárie, né, de tecido cariado. A diferença é que aqui tem a pontinha serrilhada para estar removendo o osso ali, geralmente pode ser em regiões mais específicas, né? E lógico que também existe vários modelos para poder adaptar a região, a posição do dente, da loja óssea no caso que eu falo, o buraco, né, do osso que fica ali após a remoção do dente. Mas as mais utilizadas é essa lima de Selden, a 11 ou a 12. As brocas e peça de mão. Essa é a técnica utilizada para remoção de osso em cirurgia de remoção de dentes. As brocas carbides são cortantes com peças de mão em alta velocidade e remove a cortical óssea. Cortical óssea que eu falo é aquela na beiradinha lá do osso, que é justamente o lugar que a gente faz a regularização, tá? E a peça de mão que seria essa caneta de alta e baixa rotação, ela deve ser completamente esterilizada na autoclave, tá, gente? Ela pode ser esterilizada, mas é importante que a gente lubrifique bastante ela com óleo específico para não ressecar e não estragar. E a peça de mão deve ter alta velocidade e torque, o que permite uma rápida remoção do osso seccionando o dente. Então, como vocês viram, a gente tem várias formas de a gente estar ali partindo o dente, né, para auxiliar na remoção do dente. Às vezes é um dente que tem as raízes muito divergentes uma da outra, que dificulta a sua remoção. A gente tem que acabar dividindo o dente em várias partes. Além do cinzel, como vocês já viram, a gente pode estar utilizando, que geralmente é o que a maioria utiliza hoje em dia, né, que é a broca, por ser justamente mais fácil de estar trabalhando ali dentro da boca. E é menos traumática do que utilizar o cinzel. Então, o que seriam essas brocas carbides? Essas brocas carbides são brocas que têm lâminas na ponta, tá? Essas brocas que têm lâminas multilaminares são brocas carbides, que se chamam. E as mais utilizadas para cirurgia bucal, para extração de dente, para seccionar dente, para cortar osso,
A broca número 8, essas que vocês estão vendo com a ponta redondinha. No caso, essa é uma carbide esférica. E essas outras aqui são carbides, só que troncocônica. Por que troncocônica? Por ser comprida e tem um formatinho aqui de cone, né? E tem de vários tamanhos e modelos também, para diversificar, dependendo do tamanho do dente, da região, do tanto que a gente quer desgastar. A gente pode conseguir controlar pelo tamanho da broca. E temos aqui as brocas cirúrgicas mais conhecidas, mais utilizadas, que é a 703. A 703 é a mais larguinha. A 702 ela é mais fininha e compridinha. E a 245, ela tem a sua pontinha mais ovalada. Igual a gente falou pra vocês, é muito em questão de detalhes que a gente consegue identificar os materiais, tá? Então, vocês podem observar, então, a 703 é uma troncocônica mais larguinha, ou seja, é uma broca um pouco mais traumática. É mais indicada para remoção de osso. Já a 702, por ela ser mais fininha, mais compridinha, melhor para poder estar seccionando o dente, né? Mas a mais utilizada, pelo menos eu utilizo bastante a 703, a 702 ou a número 8, que isso aqui também é uma das melhores para poder estar ali removendo o osso ao redor da coroa do dente. E temos também a broca Zecria. Essa broca que ela é carbide também, né, por ter lâminas. Porém, ela é uma broca troncocônica também, só porque ela é bem maior. Ela consegue pegar ali boa parte do dente, pra gente conseguir seccionar o dente no meio, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa broca, por justamente ela ser comprida, para não pegar outros tipos de estruturas. Porque a nossa função de seccionar o dente ali é só pegar o dente, né? Não pegar outras estruturas ali, para não estar causando nenhum problema no paciente depois. E a caneta de alta rotação, que é o nosso motorzinho, que todo mundo conhece, muita gente teme ele, né? Que esse aqui é o nosso principal instrumento de trabalho. Por que a gente fala alta rotação e baixa rotação? Porque essa daqui, a sua força, o motor dela gira muito mais rápido. Dizem que o rolamento dela é comparado até com uma turbina de avião, por girar muito, muito rápido mesmo. Já a de baixa rotação, ela é composta por três equipamentos. No caso aqui temos um micromotor, que faz esse micromotor é o que regula o motorzinho trabalhar mais lentamente, que pode ser acoplado o contra-ângulo, que é essa peça aqui, que geralmente é utilizada para a gente fazer polimento de restaurações. Pode ser utilizada também para fazer limpeza, né? Onde a gente acopla esse cubinho e fazer a limpeza. E essa peça aqui, com contra-ângulo, a sua base é acoplada dentro nesse micromotor. E pode estar utilizando também, com o micromotor, essa peça reta, que se chama, mais utilizada em procedimentos de prótese. Utilizamos brocas aqui para prótese, fazer polimento de prótese. E muitas das vezes vocês também pode ser utilizada em cirurgias, mas como já dissemos aqui, tem sempre que estar esterilizada, justamente porque vai estar ali em contato com o ambiente contaminado. A cureta periapical e o porta-agulha. A cureta periapical, ela serve para remover tecidos moles de defeitos ósseos, e no caso é a cureta de Lucas, que chamamos ela. É um instrumento angulado com a ponta dupla, ou seja, tem sua ponta ativa nas duas extremidades, né? E sua principal função é a utilização e remover granulomas ou pequenos cistos organizados de lesões apicais, ou seja, gente, aqueles tecidos de granulação que eu expliquei para vocês. Ela pode ser usada para remover pequenas quantidades também de restos de tecido de granulação e de alvéolos dentários. O que são esses alvéolos dentários? No caso, quando a gente ou vai remover o osso com cinzel, ou então vai seccionar um dente, remover o osso com broca, fica aquela sujeirinha ali, né, depositada dentro do osso. E se a gente deixar aquilo ali, ele pode causar uma infecção, causar dor, dificultar a cicatrização em casos de granulomas.
ou cistos, se deixar alguma partezinha dele lá, ele pode voltar a se formar. Então, essa curetinha aqui é igual, bem semelhante àquela colher de dentina também, né? Porém, a sua ponta é bem mais longa, essa sua ponta ativa aqui, ela é bem mais longa e maior, mais curva, como vocês estão vendo aqui. É a cureta de Lucas, que tem ela na numeração de 85, 86 e 87. Porém, todas têm a mesma função. Às vezes, o que pode diferenciar é a pontinha, que pode ser mais larga ou menorzinha. Então, sempre após a gente remover o dente, é importante limpar, né, com soro. E depois a gente tá ali passando essa curetinha para remover se não ficou nenhum tipo de resto de tecido lá dentro. A pinça porta-agulha é um instrumento utilizado para fazer as suturas. Ela possui um cabo que permite o travamento e uma ponta ativa curta. A sua ponta ativa ela é menor e mais forte que a ponta da pinça hemostática. Então, vocês podem ver que ela se assemelha muito com a pinça hemostática que a gente viu lá no início. Mas qual que é a diferença do porta-agulha e da pinça hemostática? O porta-agulha, na face da ponta ativa, as ranhuras são de secção cruzada para permitir que a agulha e o material de sutura fiquem apreendidos. Então, além desse detalhe, gente, a pinça hemostática, o porta-agulha, essa pontinha dela é bem mais curta também, bem mais pequena, menor em relação à da pinça hemostática. E internamente, aqui por dentro, ao invés de ter aquelas ranhurinhazinhas que a gente viu lá na pinça hemostática, são ranhuras cruzadas, ou seja, várias ranhurinhas cruzadas assim, formam pontos que facilita, que melhora a apreensão, né, da agulha na hora de a gente fazer a sutura ali. E a pinça hemostática, na sua ponta ativa, as ranhuras são paralelas, ou seja, retinhas, né? Igual eu expliquei para vocês aqui, e o que diminui o controle sobre a agulha e o material de sutura. O porta-agulha também, gente, tem aquele travamento que eu disse para vocês que tem lá no cabo, para poder evitar que escape, né, o material que é apreendido pela pinça. Mas também tem vários outros modelos de porta-agulha, no caso essa pinça de Matthew, porta-agulha de Matthew, aliás. Ele parece um alicate e também tem um travamento aqui na ponta, na extremidade. É um modelo variável, vai muito do gosto do dentista. Eu particularmente prefiro utilizar o porta-agulha Mayo-Egger. E temos também outros tipos, que é o porta-agulha de Castroviejo, de Vidia. O que seria esse Vidia? Vidia, gente, essa parte é um instrumental que tem esse cabinho amarelo, douradinho. Então, quando fala que é um instrumental de Vidia, que tem essa extremidade dela aí no cabo que é amarelo. Então, a de Castroviejo, ela também parece um alicate, porém a diferença é que ela já vem aqui, né, emendada. E já a porta-agulha Mayo-Egger também, a diferença do de Vidia é justamente essa parte dourada no cabo. A agulha e o fio de sutura. A agulha ela é utilizada no fechamento das incisões na mucosa. E geralmente é pequena em um semicírculo ou 3/8 de círculo. Por ser curva, permite o manuseio através de espaços limitados, que é no caso o ambiente no âmbito bucal, né? Que a gente tem um espaço ali bem pequeno para estar trabalhando. Os tamanhos variam de acordo de muito pequenos até muito grandes. O fio de sutura pode ser inserido no olho da agulha ou pode ser comprado já inserido pelo fabricante. O material de sutura, a espessura do fio de sutura é designada pela quantidade de zeros e pode ser com ou sem agulha. O mais comum na sutura na mucosa oral é o fio 3.0 e a maior espessura será de 2.0 ou 00. O mais fino são os 4.0, 5.0, 6.0. O que quer dizer isso, gente? Os fios 3.0 são largos e fortes o suficiente para resistir às tensões intraorais.
sobre eles para permitir um nó com o porta-agulha. Os fios podem ser reabsorvíveis ou não. O que seria essa diferença aqui de 2.3 até o 2.0, perdão, até o 6.0? Quando a numeração for menor de 3 a 2.0 ali, quer dizer, até 4.0 quer dizer que esse fio de sutura ele seja mais calibroso, mais grossinho, mais resistente. Já do 4.0 para cima, principalmente a 5.0 e a 6.0, é um fio muito fininho, muito fino mesmo, como se fosse um fio de cabelo, que é utilizado para sutura de cirurgia em região estética. No caso de cirurgia de rinoplastia, uma cirurgia que a pessoa faz esteticamente, né, que não se deseja deixar uma cicatriz ali muito aparente. Então, esses fios mais finos, eles são muito delicados justamente para essa finalidade. Por isso que na boca a gente utiliza mais a 3.0, até a 4.0 ainda é aceitável. Porque elas precisam ser um fio mais robusto, mais calibroso, mais resistente, né? E quanto ao tipo de agulha, existem vários tamanhos. Lógico que para a boca a gente prefere o menor, justamente para ser mais fácil trabalhar num âmbito ali muito restrito, muito limitado, né? E tem dois tipos. O tipo de agulha, onde a gente insere o fio, que vem a região ali, né? Vem vários tipos de agulha. E a agulha que já vem com o fio de sutura acoplado, que no caso vocês estão vendo aqui, é o tipo atraumático. O que seria atraumático? Porque nesse tipo de agulha, gente, que a gente compra separado, o fio e a agulha separado, essa ponta de inserir o fio, ela é muito grossa. Como vocês podem ver aqui, quando vai estar chegando para a base, ela vai engrossando. Isso aqui pode até rasgar a gengiva, se não souber utilizar. Sem contar que ainda fica uma pontinha do nozinho aqui, né? E acaba ficando mais difícil de atravessar na gengiva. Por isso que a melhor, mais recomendado utilizar é o tipo atraumático, que é essa quando o fio e a agulha já vem junto. Ela já vem estéreo, tá? A gente assim que abre e utilizou, se sobrar, tem que descartar. Não pode reutilizar. Materiais superfluos cortantes, gente, por ser muito delicado, muito risco de lavar e se machucar, gente, por isso que a gente descarta. Por ser um instrumento muito pequeno, né? E sem contar que ele tem contato diretamente com o sangue, com a mucosa. Então, assim que utilizar, tem que descartar. Então, assim que seria o fio de sutura que já vem com a agulha, né? Acoplado, vem um tamanho bem grande. E esse do tipo atraumático, que a agulha vem separada do fio, vem um tipo de agulha num recipiente que compra separado, que se chama, o fio se chama suturim. Ela vem dentro desse, escrevi errado aqui, ó. Ela vem dentro desse recipiente, dentro desse potinho aqui, imerso num líquido, que é pra gente remover, né, o tanto que vai utilizar. Suturim. Foi. Que a gente remove o tanto que vai utilizar, acopla na agulha e põe para esterilizar. Porém, não é um tipo de fio também agradável, de muito mais recomendado para utilizar. Por quê? Poderia ser um fio mais maleável para estar inserindo aqui, né? E vocês vão entender justamente aqui nos tipos de fio. No caso, tem os reabsorvíveis e não reabsorvíveis, né? Porém, eu coloquei só não reabsorvível aqui, porque é o que a gente mais utiliza. Então, os fios não reabsorvíveis temos de vários tipos, principalmente de linho e seda. E são classificados fio de sutura como monofilamentados, que no caso é o poliéster, fio de material poliéster. Ele requer até 5 nós, ou seja, na hora assim que a gente dá o ponto, que tem que dar o nó, tem que fazer esse nó por 5 vezes
para poder segurar o ponto para ele não se soltar. E tem um tipo de monofilamentada, fio de sutura, de algodão, que ele requer 3 nós para fixação segura. Que no caso é um dos que é mais utilizado para esse suturinho aqui. Não é muito bom, não muito recomendável, porque pode acumular muito biofilme, né? Muita sujeira. Sem contar que não é tão bom assim para estar manuseando ele também. O fio de nylon, que é o mais utilizado, tá? Que a gente mais utiliza, principalmente com esses fios que já vem acoplado na agulha. Ele não é absorvível, porém ele é biodegradável. A vantagem do fio de nylon é que ele tem maior resistência, ele é flexível e não irritante, ele tem menor reação tecidual. E a desvantagem é que ele é difícil de manusear, perde resistência e não produz um nó firme. Ou seja, na hora que a gente vai dar um nó, é bom a gente dar pelo menos uns 2, no máximo 3 nó. É o que a gente mais utiliza e que tem nos dado bastante satisfação em relação à sua função, né? E temos o fio de seda, que ele é um filamento proteico obtido pelo bicho da seda. E a vantagem é que ele não é irritante também. Ele é barato, fácil de manusear e ajuda no nó firme. A desvantagem é que ele acumula muito biofilme, muita sujeira, né, na região da cirurgia. E ele é indicado para pacientes que têm boa higiene oral. Por isso que, em geral, a gente acaba utilizando o fio de nylon. As tesouras para o tecido mole. A tesoura íris, ela é pequena e tem as pontas cortantes agudas e ela é utilizada para procedimentos delicados, podendo ser reta ou curva. Então, vocês podem ver aqui, é aquela tesourinha que às vezes muita gente tem em casa, né, pra tá ali cortando, aparando a sobrancelha, algum pelinho do nariz. E a mais utilizada, que todo mundo conhece, é essa tesourinha íris. A gente pode utilizar para cortar o fio de sutura, utilizar para cortar algum tecido bucal, né, dentro da boca. Temos também a tesoura Metzenbaum, que ela possui pontas rombas e são usadas para dissecar tecidos moles, assim como cortá-las. O que seria essa ponta romba? É uma ponta mais larga, né? Vocês podem observar que essa pinça Metzenbaum, ela tem um cabo bem grande e a sua ponta ativa, extremidade também bem comprida, e ela pode ser encontrada reta e curva. A maioria dessas pinças vocês vão ver que tem ela das duas formas. E então essa é a diferença de uma para outra. As tesouras de sutura. As tesouras de sutura têm cabo relativamente longo e argolas para os dedos e as pontas curtas. No caso, a tesourinha íris, né? A mais utilizada são as tesouras de DIN, como vocês estão vendo aqui na imagem, um cabo bem longo, com sua extremidade curva, justamente curva e curta, né, para poder facilitar a cortar o fio. E que tem cabo geralmente curto e com as bordas serrilhadas, que cortam mais facilmente o fio. A tesoura de Spencer ou Buck, na qual uma das suas pontas possui uma curva que facilita a pega do fio para o corte. Então essa tesoura, essa de Spencer ou Buck, essa tesourinha aqui, que parece o cabo da tesoura íris, porém na sua extremidade tem esse semicírculo, essa curvinha aqui, para estar facilitando de pegar esse fio e fazer o corte, né? E também tem a tesourinha de maio, que a gente sabe que é igual aquela pinça de maio Egger, só que a diferença é que na ponta ela é cortante, e a tesoura de Castroveggio, que é a mesma coisa do porta-agulha de Castroveggio, só que a diferença é que na ponta ela corta. Os instrumentais mais usados para afastamento de tecidos moles. Os mais utilizados para este fim são denominados de afastadores. De acordo com a finalidade, os afastadores podem ser de bochecha, de língua, de retalhos mucoperiosteais, no caso de retalhos cirúrgicos, né, para expor o osso. Então, os afastadores de bochecha.
Os afastadores de bochecha, temos o afastador de Farabelf, que ele é utilizado para poder afastar a bochecha aí, né, na hora de fazer o momento de extração dentária. Um lado fica ali na boca, né, afastando a bochecha do paciente, e o outro onde a gente fica segurando a outra extremidade. E também temos também o afastador de Minnesota, que é o mais utilizado. Ele é mais ergonômico, mais fácil de usar. Eu prefiro particularmente ele, onde essa extremidade aqui fica apoiando a bochecha do paciente e aqui a gente fica segurando. Mas dependendo de onde for também, essa pontinha, ela pode também auxiliar para segurar retalho. O ruim para segurar retalho desse afastador é que ele é muito largo. Então é melhor utilizar a ponta da extremidade do descolador. Tem também o afastador de Austin, onde a gente acopla aqui, né, coloca na boca do paciente, segura na outra extremidade, na bochecha. Tem o afastador de Wader. Temos o afastador de Sandmiller. Só que esses afastadores que vocês estão vendo aqui, gente, os outros específicos, eles são afastadores, mas não são tão comuns, são mais utilizados em procedimentos de profissionais com especialidade, né, na área. Algumas são até utilizadas mais em âmbito cirúrgico, em centro cirúrgico. E o afastador de Minnesota, que é esse mais utilizado, ele é mais largo e saliente. Ambos podem afastar a bochecha e o retalho mucoperiosteal, como eu expliquei para vocês aqui. Os afastadores para a língua pode ser o afastador, o espelho bucal, né, o nosso espelhinho ali para exame clínico. E pode ser também esse afastador de Wader, que é essa extremidade aqui, se for geralmente uma cirurgia onde a língua está atrapalhando, principalmente quando é cirurgia de terceiro molar, pode estar facilitando a fazer o afastamento da língua. A gente coloca na base da língua, né, e lógico, afasta com cuidado. E também temos os afastadores de retalhos de tecidos moles, no caso periósteo, né, que eu expliquei para vocês. E tem o afastador de Austin, que ele tem um ângulo reto. No caso, esse ângulozinho que pode auxiliar a estar fazendo afastamento de tecidos de retalho para a cirurgia. Tem esse tipo também de afastador de Volkmann, que tem vários tipos, várias variações de pontas, né? Mas como eu disse para vocês, é muito pouco utilizado no âmbito de consultório odontológico. Os instrumentais usados para manter a boca aberta são utilizados quando se realizam extrações dentárias na mandíbula. Temos o bloco de mordida, que é constituído de borracha, que é um bloquinho onde essas ranhurinhas aqui fica na base do dente, na parte oclusal do dente, né? E como vocês estão vendo aqui na foto, a pessoa morde ela para poder, às vezes tem gente que tem dificuldade de manter a boca aberta, né? E detalhe para esse buraquinho aqui, gente, que é para poder estar passando o fio dental, porque por ser muito pequeno, uma borrachinha, um bloco muito pequeno, tem grande risco da pessoa engolir. Então a gente amarra um fio dental para poder evitar esse tipo de acidente, pra gente conseguir puxar ele de volta. E temos o afastador de Mold, abridor de boca de Mold, que ele tem ação lateral feita em aço inoxidável. Como vocês estão vendo aí na imagem, no videozinho, ele é mais indicado para em caso de crianças, em procedimento em crianças que não são muito colaboradoras, né? Que infelizmente às vezes tem que acabar forçando, mas ele não é tão utilizado assim. Só o bloco de mordida já ajuda bastante, a gente está realizando os procedimentos. Então vocês estão vendo aí no vídeo como que é utilizado o abridor de boca de Mold. Já os instrumentais usados para aspiração de sangue, saliva e outras soluções de irrigação devem ser aspirados para promover uma adequada visualização do campo, remover sangue, remover saliva ali que pode estar atrapalhando, né? E desses sugadores, a gente tem o sugador cirúrgico, não aquele sugador comum que a gente utiliza para procedimentos de restauração. Esses são sugadores de ponta fina e longa, né?
para poder auxiliar ali, sugar principalmente dentro do osso, para remover ali restos de tecidos necróticos, resto de osso. E temos ele na forma metálica e forma de plástico descartável. E também tem esse outro tipo de ponta aqui, só que essa ponta aqui tá mais para ponta irrigadora, e essa pontinha, esse aramezinho aqui, gente, é pra gente conseguir introduzir, para às vezes pode entupir por ser uma ponta muito fina, né, entre algum ossinho. Então esse araminho aqui ajuda a desentupir nesse sugador. Instrumentais usados para irrigação. Com o uso da peça de mão e brocas para remover o osso, é essencial a irrigação contínua da área com solução salina e estéril, que é o soro fisiológico. E para irrigação é utilizada a seringa de plástica descartável, grande, com agulha romba e angulada do calibre 18. No caso, essa seringa de plástico que todo mundo deve conhecer, né? Bem utilizada, bem conhecida, aliás, que a maioria já vem com essa pontinha, com essa agulhinha. Então a gente aspira o soro, né, e coloca a pontinha para poder jogar o soro ali diretamente dentro do campo cirúrgico, dentro do alvéolo, para poder lavar. E os instrumentais usados para transferir instrumentos estéreos são pinças fortes usadas para mover instrumentos de uma área a outra, estéreo, e geralmente tem um ângulo reto. Então são pinças que auxiliam a pegar uma pinça a outra, só que não é tão utilizado assim. Os instrumentais usados para prender e manter os campos cirúrgicos em posição. No caso seria essa pinça de campo, a pinça Bacalhau, que ela tem um cabo com travamento e argolas para os dedos, né, indicador e polegar, como igual as outras pinças que vocês viram, tem esse travamento aqui. E essa pinça de Bacalhau, gente, ela tem esse ganchinho aqui, ó. As extremidades da ponta ativa são pontas cortantes e curvas que prendem os toalhas e campos. Assim como vocês estão vendo aqui. O que seria esse campo? Esse pano que cobre o rosto do paciente é um tecido que se chama campo fenestrado. O que seria esse campo fenestrado? É um tipo de pano que ele tem a abertura apenas para a região que vai fazer a cirurgia, no caso dentista, né, que cobre o rosto do paciente, e tampando as outras regiões para poder evitar a contaminação, porque a gente faz a sepsia somente aqui ao redor da boca do paciente, né, para remover contaminação, só que o resto do corpo do paciente está contaminado. E para a gente conseguir contaminar, a gente coloca esse pano, esse tecido que se chama campo fenestrado, para poder evitar ter contato com a área contaminada. E essa pinça de apreensão, essa pinça Bacalhau, ela justamente vem aqui, onde a gente aprende geralmente aqui na região do pescoço, né, porque ela dá um peso em cima do pano para evitar que ele fique se movendo e atrapalhar na cirurgia. Então essa é a única e principal função da pinça de Bacalhau. Ela pode auxiliar também a gente pegar gaze, né, para dar pro dentista, para não ter que pegar diretamente na gaze, então a gente pega com a pinça. E os instrumentos materiais para a exodontia, a gente tem o sindesmótomo, que é como se fosse o periótomo lá, né, para fazer o descolamento mucoperiosteal, e tem como função de fazer a sindesmotomia. O que é a sindesmotomia? É o processo de descolamento do tecido gengival ao tecido ósseo. Então, ou seja, separar o tecido gengival a fim de evitar que ele seja lesionado durante a exodontia. Então, esse sindesmótomo, por ele ter essa pontinha aqui, como vocês viram que a gente utiliza a ponta, o de Molte, né, número 9, uma ponta dele é semelhante a Molte, só que a outra extremidade ela é igual, porém ela é mais curvada. Então a gente utiliza essa ponta para estar removendo ali, descolando o tecido gengival ou da mucosa do osso. Então vamos pausar aqui para a gente dar continuidade à parte 3 para vermos as alavancas.